Fala pessoal, Leandro Gomes aqui, tudo bem? Nesse vídeo um cenário um pouco diferente, né, que vocês estão acostumados, mas mesmo aqui uns dias de férias com a família, eu falei, vou gravar e disponibilizar, né, esse vídeo para quem me acompanha. Toda quinta-feira, né, eu faço uma live, mas hoje um pouquinho diferente aqui para trazer, né, um conteúdo novo para vocês. Bom, para quem chegou agora e não me conhece, eu atuo na área de finanças empresariais, na área de controladoria e FP&A há cerca de 20 anos e agora fiz uma mudança, né, onde eu estou empreendendo e trazendo aqui os meus conteúdos em relação a como você pode decolar na sua carreira, como você pode se tornar um profissional mais estratégico, né, seja analista ou gestor, e atuar na área mais estratégica de finanças corporativas, a área de controladoria e FP&A, e ganhar de 5 a 15k mais atuando nessa área. Então, eu queria hoje começar essa live trazendo algumas reflexões, e a primeira delas é em relação a um livro que eu estou, né, finalizando, que é uma continuação daquele livro famoso, O Essencialismo. E esse livro é esse aqui, ó, Sem Esforço. É um livro do autor Greg McKeown, onde ele traz vamos dizer assim, uma reflexão em relação a tornar mais fácil o que é mais importante. Então ele fala que o essencialismo é sobre fazer as coisas certas, no primeiro best-seller livro dele, e o Sem Esforço, que é esse livro, é sobre fazê-las do jeito certo. E diante disso, eu trago aqui hoje, né, uma ideia daquilo que eu vejo no dia a dia os profissionais cometerem e às vezes ser, né, uma dificuldade na atuação desses profissionais por conta, né, de estar alinhado de uma maneira errada na forma da condução da sua carreira, né, de como ele se posiciona e de como isso pode atrapalhar, inclusive, nessa atuação. Então, eu peguei, né, 2 passos aqui apenas só para a gente fazer essa reflexão e a gente entender se isso realmente já aconteceu com você, né, ou se por acaso vir a acontecer, você já está literalmente vacinado, né, você já está pronto ali para enfrentar isso. Então, o objetivo aqui hoje é quais seriam os passos óbvios para você se tornar um profissional de sucesso, um profissional, por exemplo, de 15k mais na sua atuação na área de finanças. Então a gente começa entendendo o primeiro ponto, que é o ponto da definição, né? O ponto que no livro chama definir, e depois o segundo é o começar. Então o definir, por mais óbvio que pareça, né? E aí por isso que eu trouxe esse tema, é como uma história que é contada no livro de um grande navio sueco que foi, né, solicitado na época pelo rei, né, da Suécia para desenvolver, só que ele não tinha uma visão final de como ele queria aquele projeto, de como ele queria a conclusão daquele trabalho. Então ele tinha recursos ilimitados, ele tinha energia limitada, mão de obra limitada, e ele fez com que a sua equipe ali, as pessoas que estivessem, né, diante desse desafio, fossem construindo o seu projeto. Começou, por exemplo, com um tamanho de 34 metros, depois passou para 36, depois para 41, e nesse caminho ele aumentando e mudando totalmente as especificações daquilo que tinha sido inicialmente planejado, foi literalmente surtando, né, o seu time, a sua equipe ali, a gente traduzindo isso para finanças corporativas. Tanto que diz, né, no livro que em algum momento, quando ele pediu a terceira alteração em tamanho do navio, aquele que era o principal comandante, ou engenheiro, vamos pensar assim, né, o construtor, ele acabou sofrendo um infarto e veio a falecer. Então a gente faz uma reflexão, né, muito nesse sentido. Quem nunca passou isso dentro de uma empresa onde, independente do nível, tá, seja um analista, um coordenador, um gerente ou um diretor, ou um controller, o profissional ele está ali empenhado, fazendo, só que muitas vezes por uma falta de planejamento estratégico vem uma nova solicitação da diretoria, ou do acionista, ou do dono, enfim, e aquilo vai minando, né, não só a energia como a confiança e também, né, o equilíbrio dessa equipe, a paciência, porque se sente que não está dando conta, ou que não vai dar certo fazer com que isso aconteça. Então isso é muito prejudicial. E aí, muitas vezes, esse ponto de reflexão da definição ou definir é muito no âmbito de você pensar assim, qual é a foto que você imagina ao concluir esse trabalho, né? Isso é muito importante. Se você tiver num início de trabalho, de projeto, numa modelagem financeira, por exemplo, e o profissional ali de alto nível estratégico, alto nível, né, o seu cargo ali, ou seja um diretor ou CEO, ele te solicita algo. Eu sempre falo, né, um pouquinho disso no sentido do que faça um desenho inicial, pega uma folha em branco, comece a desenhar e rascunhar aquilo que se imagina que é a entrega final. Uma vez que você começa e faz esse exercício,
O outro profissional, que é o solicitante ou o seu cliente interno, ele vai naturalmente olhar aquilo e já vai começar ele também tomar, né, nota ou desenhar em junto, ou, enfim, ou definir de uma maneira muito mais íntegra ou objetiva, né, aquilo que ele estava pensando. Então esse é um exercício importante, por quê? Porque por mais que é uma folha de papel, você já está basicamente tornando aquilo uma forma física e real e não imaginária, né, de uma nova demanda. E esse ponto faz com que te proteja, inclusive, lá na frente. Por mais que a gente sabe que às vezes o diretor vai pedir alteração de novo, só que não fica naquela coisa de que você pode ter sido um pouco culpado por isso. Porque você não fez a sua parte de pontuar, de alinhar, né, a expectativa, de mostrar o tempo, né, de execução e de, naturalmente, entrega, se for alterado N vezes aquele projeto inicial. Seja o que for, um projeto de viabilidade econômica, uma nova planilha, um novo controle, uma nova análise, uma nova, vamos dizer, negociação com algum parceiro ou fornecedor, ou mesmo um projeto de melhoria nos produtos e integrar isso junto à área comercial. Então, independe do projeto, é importante você definir esses grandes marcos em relação à entrega. Pensa como se fosse a ideia, né, daquele livro do Eric Rice que fala sobre MVP, né, que é o livro, se não me engano, do 0 a 1, onde você tem que, ele fala, né, sobre a questão de você criar um produto minimamente viável. Né? Então ele parte do conceito mais básico possível, que a partir de um esboço, a partir de um protótipo, aquilo deve funcionar. Se aquilo não funciona, né, numa primeira versão mais simplificada, quer dizer que você vai ter problemas. Então você vai naturalmente adaptando a isso para que você também gere clareza na cabeça dos outros gestores. Eu cansei de participar de reuniões, né, onde eu estava junto com diretores que tinham ideias mirabolantes, que inicialmente pareciam incríveis, mas que ao processo, né, ao momento de desenhar esse modelo, foi identificado que tinha furos, tinha problemas e que naturalmente às vezes até descartava aquelas ideias malucas. Então é muito isso. Esse brainstorming, né, essa construção a 4 mãos, 6, 8 mãos, né, vamos dizer assim, com quem estiver participando, é muito importante. E não simplesmente receber uma demanda e não questionar ou não perguntar pontos cegos, né, de dúvida que você tenha nesse sentido. Então isso é muito importante. E aí, é como no livro fala, qual é a sua linha de chegada? Então agora vamos fazer uma mudança aqui e a gente vai transferir esse conhecimento, esse conceito para a sua carreira, para o seu plano de carreira. Primeiro, você tem muito claro e definido qual é o seu plano de carreira na sua vida profissional, no seu crescimento? Qual é a função que vai o objetivo, o conhecimento, a prática, a ferramenta que vai te levar para o próximo nível? Você tem domínio disso hoje? Tem um plano minimamente traçado? Sabe quais são suas lacunas de conhecimento para você ir para o próximo nível? Mesmo que você é analista júnior para pleno, de pleno para sênior, de especialista para gerente, enfim, gerente para controller ou até um executivo de finanças. Então você tem que ser estratégico, inclusive e principalmente com o seu plano de carreira, com o seu plano de desenvolvimento pessoal, que não depende da empresa, depende de você parar e fazer isso acontecer. Você enxergar qual é a sua linha de chegada. Para quem me acompanha, meus alunos, eu falo, qual é aquela meta que você mira lá no alto e que se pelo menos no meio do caminho chegar, você já evoluiu, você saiu do zero. Então é pensar dessa forma para você também naturalmente entender qual é a sua linha de chegada. E isso é a definição. Defina o que você quer ou o que você espera para os próximos 6 meses, 1 ano. Ah, Leandro, mas eu fiz o meu projeto, eu fiz o meu plano, só que eu às vezes acabo não conseguindo executá-lo. Então aí vem o segundo ponto desse pilar do livro que eu falo, que parece óbvio, mas a maioria das pessoas não executam. E é exatamente isso, a execução, né, o começar. Se você não começa, você não termina, né, e você só tem iniciativa e não tem acabativa, né? Então é muito isso. Ah, eu tenho iniciativa, eu tenho novos projetos, novas ideias, mas você tem terminado as suas ideias, concluído? Então é muito importante você ser uma pessoa que começa e termina algo. Seja na empresa, nas suas entregas obrigatórias, muitas vezes não tem jeito, né? Não tem como fugir, porque a gente é pago por isso dentro de um modelo de trabalho, né? Você estando num ambiente corporativo, mas na vida pessoal é da mesma forma. Às vezes você começa uma dieta e não termina, às vezes você começa uma série de exercícios e não termina, às vezes você começa um curso e não termina. Então você precisa entender como fazer isso de uma maneira muito mais ágil, muito mais prática, que você vai empilhando, né, tarefas e atividades que você se comprometeu
e que naturalmente vão te levar para o próximo nível pessoal, profissional, e naturalmente o resultado aparece. Agora, o começar, ele depende de uma ação mínima viável, que também fala no livro em relação ao MVP, que é qual é o gatilho, qual é a ação que vai te fazer mudar. Ah, Leandro, eu não sei fazer tabela dinâmica. Então tá bom. Qual é a ação que você deve fazer hoje? Abrir o YouTube, pesquisar a tabela dinâmica, pegar 2, 3 fontes, executar com os modelos grátis que existem e naturalmente passar de um cara que não sabia para um cara que já tem conhecimento básico. Depois, executou algumas vezes, tá dominando, sabe fazer uma segmentação? Pô, legal, intermediário. Sabe executar um grande volume de dados numa tabela dinâmica? Legal, estou mais experiente, eu sei usar todas as funções da tabela dinâmica, sei gerar um relatório via tabela dinâmica, automatizado, sem você ter que ficar criando visões e visões. Legal, estou próximo de um nível avançado. Entende? Então, qual é a ação mínima viável? É você começar, é você dar o primeiro passo, é você enxergar que existem soluções ou mecanismos para você resolver a sua dor, o seu problema. Agora, não fazer nada e ficar esperando e só anotar na agenda, vou começar um curso de Excel, ou vou começar a estudar por conta, e aí você não define horário, dia, não tem um hábito para isso, naturalmente vai ficando, e qual é a sensação no final do mês, no final do semestre e do ano? Poxa, eu parei, eu perdi uma oportunidade, eu não consegui mostrar valor diante de uma reunião ali que eu poderia simplesmente ter virado uma chave e falado, eu sei fazer, e naquela sala ninguém saberia fazer a não ser você, ou pior, né? Você viu que tinha uma pessoa ali que nem parecia tão competente e do nada essa pessoa evoluiu, ela sabe fazer as coisas, ela sabe se colocar de prontidão e aí você fica literalmente chupando o dedo, né? Essa é a pior sensação. E a pior ainda vai ser quando você, num ciclo de análise de desenvolvimento interno, promoção, você não for promovido. Quem for promovido vai ser o seu colega ali que você achava que ele estava muito abaixo, né, do seu nível, do seu potencial, do seu conhecimento. Então fique esperto, fica de olho nisso, porque isso pode impactar demais seus resultados e travar aonde você está, né? A sua confiança, inclusive a sua motivação. Então você tem que cuidar disso. E não só tem uma forma: execução, ação, comprometimento em fazer acontecer. É óbvio? É óbvio. Pra caramba, né? Só que se você não faz, não tem milagre. Ninguém vai fazer por você. Simples assim, tá bom? E aí ele traz também no livro uma situação bem peculiar que eu acho muito interessante, que é você fazer o quê? 1 minuto de concentração. Significa simplesmente você fechar os olhos e pensar na sua meta, seja naquilo que você estiver executando, para você obter clareza do resultado final, né, da conclusão daquilo. Então você vai naturalmente, eu já fiz muito isso sem saber, né, dessa, vamos dizer assim, dessa dica, vamos chamar, ou dessa reflexão, que é você, antes de uma reunião importante de demonstração de resultado, você parar ali, ficar 1 minuto em silêncio, sozinho, repassar na sua cabeça com os olhos fechados tudo que você fez por alguns minutos. Isso gera uma conexão, uma confiança muito maior. E aí você, às vezes nessas reflexões, você encontra ponto cego que você estava deixando passar simplesmente porque você estava super atarefado. Então isso transforma para qualquer coisa. Só que se você não faz um exercício de se entender e entender o que você, de alguma maneira, absorveu, né, essa esponja que nós temos que ser de conhecimento, faz com que você, às vezes, cometa um erro simples, banal, que muitas vezes pode comprometer, né, a sua performance, a sua atuação ou a imagem que você passa. Não basta saber, tem que demonstrar que sabe. Se você não faz isso, a sua, vamos dizer assim, a conta não fecha e você se torna um profissional morno, profissional que eu chamo meia boca. E meia boca, morno, não chega a lugar nenhum, né? Ele fica ali na média sempre, nem para baixo, nem para cima, e ele não é visto. Quem não é visto não é lembrado. Então é muito isso, faça acontecer nesse sentido, tá certo? Pensa na sua carreira, qual o impulso, né, incentivo você precisa para mudar algo na sua vida? É em relação a melhor salário, melhor benefício, melhor forma de trabalho, eu quero trabalhar híbrido. Não, eu quero, Leandro, ser promovido, ser gestor porque eu gosto disso, eu quero ser um líder. Então legal, vai para cima. Entenda o que você precisa ser feito, né, executado para você ir para o próximo nível. E se coloque no jogo. Não adianta, o jogador que não entra no treino com vontade de ganhar e de ser titular, ele não vai entrar no jogo, né, quando estiver valendo. Ele vai ser sempre um bom reserva. Então você tem que entender isso, né? Entender e executar isso para você colher frutos nesse sentido e ser protagonista da sua vida. Chega de ser o cara ali que fica de escanteio, né, que fica de canto, que é sempre a segunda, a terceira opção. E começa onde? Na sua intenção.
E a sua intenção vai ser demonstrada a partir do momento que você coloca isso para fora, que você levanta a mão, que você pergunta, que você participa, que você perde o medo de falar em público, perde o medo de se posicionar e, mesmo errando e acertando, você vai evoluindo. Agora, ficar ali caladinho, só observando e ouvindo e esperando o melhor momento para agir, pode ser que nem aconteça, pode ser que a empresa entre em uma crise, quebre e você seja demitido. E aí não deu tempo de você mostrar quem você era e às vezes aquele amigo que tinha muito menos potencial que você, ele continuou na jornada, ele foi ainda um dos que se manteve, né, na estrutura e você simplesmente ficou por um segundo momento, uma segunda volta. Pensa sobre isso, tá? E aí eu faço para fechar aqui uma reflexão sobre aquilo que é muitas vezes o grande pilar da mudança profissional, né, seja minha, sua, de quem for, que é você colocar tudo isso que eu estou falando aqui hoje sobre o aspecto prático. Né? Então eu vou trazer um exemplo. Eu gostaria de mudar de empresa. Você pode estar pensando isso aí, porque eu já passei por isso. Então pensa, tá bom, você quer mudar de empresa. Primeiro passo, o que você tem que fazer? Saber quais qualidades e habilidades você adquiriu, colocar isso no papel. E aonde é esse papel? No currículo. E depois, transcrever para o LinkedIn. Está alinhado os dois? Legal, estou pronto para ir atrás das vagas que eu quero e desejo para o meu crescimento ou, naturalmente, para evoluir, né, naquilo que você já fez hoje. Leandro, eu estou desempregado, eu não consegui me especializar, eu não aprendi nada na última empresa e eu olho as vagas e não me sinto confortável. Eu entendo, eu concordo, mas eu não aceito. Por quê? Porque eu me colocava no jogo, às vezes, uma certa dose de risco, que muitas vezes alguma coisa eu ainda não dominava totalmente, mas eu ia atrás, eu estudava, mesmo teoricamente, e aí quando eu entrava, eu corria e engrudava nas pessoas que queriam me mostrar o caminho, ou que poderiam minimamente me mostrar, e eu ia aprendendo no dia a dia, né? Na transpiração, no suor, na dedicação. Não tem milagre, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pronto para atuar numa área estratégica. Mas para isso você tem que se preparar na construção da sua postura, da sua imagem, do seu conhecimento e da sua atitude. Sem isso, você fica simplesmente a ver navios, fica só de paisagem, né? Enxergando tudo de longe. E isso é péssimo para o seu crescimento. Aí, naturalmente, o profissional não tem um currículo, ele fala, depois eu faço, aí ele acaba não fazendo, aparece uma vaga ou algum amigo que está sabendo que ele está desempregado indica, pede para ele enviar de emergência, ele envia o pior currículo da vida, um currículo de 10 anos atrás, e eu te falo isso porque eu faço as análises, né? Já fiz mais de 500 análises. Então a gente vê de tudo. E não dá para aceitar mais aquele currículo no formato papel de pão. Abriu o Word, digitou qualquer coisa ali e manda o currículo. Por mais que você seja um cara fora da curva em conhecimento, não adianta, você não vai ser reconhecido ou chamado a atenção do entrevistador, do selecionador, de quem for o recrutador ou do profissional de FP&A. Por quê? Porque ele olha aquilo e ele fala, cara, isso deveria ser o principal relatório da vida pessoal e a pessoa entregou isso, não teve um mínimo de cuidado, de apreço, ou simplesmente o profissional nem tem currículo e manda aquele padrão do LinkedIn. Isso também é negativo, demonstra que você não teve cuidado nenhum com aquilo que é a sua principal carta, né? O principal cartão de visita, né? O seu currículo, carta de apresentação ou cartão de visita. Então isso é muito importante. E sobre o que eu falei, né? É definir a foto final para você saber o que você tem que executar. Agora, você não define nada, não começa nada, como é que você vai ter resultado? Não tem milagre. Outro exemplo prático, né? Não tem uma foto nova para o meu LinkedIn. Aí a pessoa não põe foto, ou põe uma foto de 10 anos atrás, ou, né, deixa isso para depois, vai deixando. Cara, isso é péssimo, vai te atrapalhar, vai te travar. E aí vem a bomba, né? Qual que é a bomba? A empresa, como eu falei, ou você já pode estar desempregado, ou ela vem e te demite. Você não estava esperando. E você aí que percebe que você poderia ter acelerado um mês de preparar tudo isso em apenas um dia se você tivesse feito isso continuamente. Para no dia seguinte você estar apto a ir para o mercado e buscar as melhores vagas e não ficar perdendo tempo com isso, energia, e tempo é dinheiro, não adianta, né? Então isso é muita oportunidade que vai embora. Então, quando você não executa, né, esses aspectos, né, do livro, do sem esforço, né, não quer dizer que você vai não fazer nada. Significa que você pode fazer de forma mais fácil o que é mais importante. Então, se é importante para você crescer na sua carreira, atingir um salário de 5 mil para quem está começando, a 10, 15 ou até mais, 15k mais, né, 20 mil na área de controladoria e finanças, você precisa dar esse passo. Quando você não faz nada, não define e não começa, você simplesmente está estagnado, você está andando para trás.
E aí eu até anotei aqui, né, uma coisa que é muito interessante. Você sofre antes, durante e depois, quando você não executa o que precisa ser feito, né? Por quê? Porque aí é tarde, né? Você fala, poxa, eu sabia que eu tinha que ter feito, não fiz e agora eu tenho que fazer e estou perdendo a oportunidade. E naturalmente, quando você, ao contrário disso, faz, você se torna dono, né, da sua decisão, das suas escolhas, e é libertador estar no comando, né, da própria carreira, da própria vida pessoal. Então esse é um aspecto muito importante. E aí eu deixo a reflexão para você aqui nesse aspecto, né? Qual é o seu produto mínimo viável? Falando da sua carreira, da sua imagem, você tem construído ou não? Então escreve aqui no comentário se você já tem, né, esse seu plano de carreira, se você já construiu o seu plano mínimo viável, né, para gerar valor para as pessoas, para mostrar quem é, né, você como profissional e naturalmente saber se vender. Você tem que saber fazer o seu pitch profissional na hora mais importante, seja para você crescer dentro da empresa ou para você mudar de um lugar para o outro. Mas para isso você precisa, em primeiro lugar, se conhecer muito bem e se dedicar e se comprometer consigo mesmo, porque ninguém vai se comprometer com você senão você mesmo. Então parece muito óbvio, mas é para ser e é para ser real, para você executar isso, tá certo? Bom, fica o convite aqui, se você, né, conhece já os meus canais, ótimo, se não conhece, me siga no Instagram, @controladoriaprática e também no Telegram, onde eu tenho lá modelos, templates para download, além de sacadas que eu mando em áudio, para que você evolua e cresça mais rápido através da minha ajuda. Esse é o meu propósito, trazer conhecimento técnico e também perspectiva de carreira e comportamento para que você se torne um profissional estratégico e decole na sua carreira ganhando de 5 a 15K mais. Então tá certo? É isso, um grande abraço, valeu e até mais!